Muito bem, então vamos começar oficialmente nossa aula de hoje. Vamos abordar o tema, então, dos princípios fundamentais do treinamento físico. Eu vou abrir aqui, compartilhar minha tela com vocês, com a minha apresentação PowerPoint. Lembrando que, gente, qualquer problema de conexão, se estiver travando tanto minha voz quanto a apresentação em PowerPoint, sintam-se à vontade para abrir o microfone e podem me interromper, tá? Porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo enxergar vocês. Então, às vezes, está com problema de conexão e eu não estou enxergando, certo? Então, se tiverem algum problema de conexão, tanto na voz quanto na imagem, me avisem. Muito bem, vocês devem estar vendo aí a minha tela já. Por favor, alguém me dá um ok aí se estão visualizando minha tela. Sim. Sim, prof. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Vamos começar nossa aula de hoje, então, galerinha. Vamos falar dos princípios do treinamento físico, tá? Por que que é importante, gente, a gente rever, falar dos princípios do treinamento físico? Porque essa disciplina se chama treinamento físico para populações especiais. E quando a gente está falando de treinamento físico, a gente está falando diretamente de prescrição de treinamento. Mas antes de falarmos de prescrição de exercício, prescrição de treinamento, a gente precisa abordar, então, alguns conceitos teóricos que vêm antes disso. Porque a prescrição de treinamento precisa seguir todos esses conceitos teóricos que nós vamos ver hoje, tá? Então, falaremos hoje dos princípios do treinamento físico e vamos entender algumas variáveis de prescrição de treinamento, tá? Então, olha só, gente. Vamos falar, então, dos princípios do treinamento esportivo. Então, olha só, o treinamento esportivo, o treinamento físico, né, ele já é aceito como ciência, mas ele tem algumas questões, então, essenciais, bem científicas, que são abordadas, então, quando a gente fala em treinamento físico, tá? E essas referências nós chamamos de princípios do treinamento esportivo ou do treinamento físico, tá? Então, assim, ó, a gente vai ver aqui os princípios do treinamento físico e eu coloquei um recado aqui que é bem importante. A gente vai ver esses princípios separadamente, mas é importante entender que eles são estudados de forma isolada, mas que eles se relacionam em todas as aplicações. Então, todos os princípios que a gente vai falar aqui hoje da teoria do treinamento físico, eles se interrelacionam na hora que a gente vai criar um programa de treinamento, seja visando saúde, ou seja visando performance, ou seja visando estética, tá? Então, sempre que a gente montar um programa de treinamento para toda e qualquer pessoa, a gente precisa lembrar desses princípios e lembrar que eles estão interrelacionados sempre em uma prescrição de treinamento físico, tá? Então, olha só, quais são os princípios que a gente vai estudar hoje? Ó? É toda essa lista aqui de princípios. Ó. A gente vai falar da individualidade biológica, do princípio da adaptação, princípio da sobrecarga, princípio de volume e intensidade, especificidade, continuidade e treinabilidade e, por último, a multilateralidade. Tá? Então, todos esses são princípios do treinamento esportivo que nós vamos ver agora, falar um pouco de cada um deles de maneira individual. Tá? Então, vamos começar com o nosso primeiro princípio, que ele se chama individualidade biológica. Eu tenho certeza que vocês, no decorrer da graduação de vocês já ouviram falar bastante no princípio da individualidade biológica. Então, o que que ele quer dizer? Ó? Chama-se individualidade biológica o fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais entre si. Então, vamos ver a essência desse conceito de individualidade biológica. Está aqui, né? Não existe pessoas iguais, mesmo que existam pessoas gêmeas, univitelinas, nasceram na mesma hora, são idênticos fisicamente, mas eles vão ter algum tipo de diferença no seu DNA, tá? E o que que isso significa para nós da educação física? Significa que nunca vai existir uma receita de bolo. Se eu pegar duas pessoas gêmeas univitelinas,
e aplicar o mesmo protocolo de treinamento, eles vão ter respostas diferentes. Então, significa que se eu pegar esses dois gêmeos e colocar os dois, por exemplo, na esteira, fazendo um trote de 10 quilômetros por hora, talvez para um desses indivíduos essa atividade vai ser moderada e para outro desses indivíduos a atividade vai ser intensa, tá? Então, o conceito da individualidade biológica nos mostra que não existem pessoas iguais entre si. Portanto, sempre que nós vamos prescrever algum tipo de treinamento físico, espera aí que tem gente chegando, deu, já aceitei. Então, sempre que nós prescrevermos algum tipo de treinamento físico, nunca vai ser uma receita de bolo. Então, como a gente vê às vezes lá o médico, por exemplo, né, prescreve o mesmo remédio para um monte de gente, a mesma quantidade, ingere a medicação em mesmo períodos do dia, no exercício físico isso não vai acontecer. Na verdade, isso não deveria acontecer nem com as medicações, né, gente? Mas o que que vamos fazer? Existe um mercado aí, né? E aí acontece o que a gente acaba vendo. Porque até mesmo as medicações, se a gente está dizendo aqui que as pessoas não são iguais, então como que eu vou prescrever um medicamento igual para uma pessoa que tem uma idade diferente de outra, que tem uma estrutura física diferente de outra, né? Mas enfim, como aqui falamos de treinamento físico, então o princípio da individualidade biológica, ele nos leva a crer que não existem pessoas iguais e, consequentemente, a dose e resposta de treinamento físico vai ser diferente para cada pessoa, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. E de onde que vem a individualidade biológica, né? O que que forma um indivíduo, tá? O que forma o indivíduo é o seu genótipo somado ao seu fenótipo. Mas o que que é isso, professor? Vamos ver agora. O que que é genótipo? É toda a carga genética de um indivíduo. Então, a composição corporal de uma pessoa, sua estatura, tipo de fibra muscular, a cor dos olhos, a cor do cabelo, tá? A estatura que entra também na composição corporal, ou seja, todo o perfil genético de uma pessoa. Por isso que o nome é genótipo, a palavra gen, a inicial aqui de genótipo vem de genética. Então, toda a carga genética de uma pessoa nós chamamos de genótipo, tá? Professor, o genótipo de uma pessoa varia e com relação a outra? Varia. Então, tem pessoas que têm genótipos diferentes. Então, sem que a gente avalie o fenótipo, a gente já pode dizer que as pessoas já são diferenciadas já pelo seu genótipo, tá? Cada pessoa tem uma composição corporal diferente, cada pessoa tem uma altura diferente, cada pessoa tem tipos de fibras diferentes, tá bom? E somado ao genótipo, a gente tem aqui o fenótipo. O que que é o fenótipo? São os fatores externos. Então, são as coisas que acontecem no ambiente com relação a uma pessoa, né? Então, vamos voltar para aquele exemplo que eu dei inicialmente dos gêmeos. Então, pode ter algum um par, vamos dizer assim, de gêmeos, né? Para não ser redundante, já sendo. Vamos dizer que existam dois gêmeos univitelinos que eles tenham um genótipo quase idêntico. Ele não vai ser idêntico, tá, gente? Ele vai ser quase idêntico. Alguma diferença vai ter no DNA dessas duas pessoas, tá? Mas vamos dizer que eles tenham um genótipo quase idêntico. Quase. Só que aí no fenótipo, ó, nos fatores externos, eles se diferenciam. Então eles não vão levar a mesma vida. Talvez um desses gêmeos tenha um nível de atividade física diária maior que o outro, talvez o outro jogue basquete, um jogue voleibol. Então, todos os fatores externos, como o nível de atividade física que eles exercem, né, a atividade profissional que eles exercem, o treinamento de capacidades motoras que eles venham a ter, tudo isso nós chamamos de fenótipo, que são fatores externos, tá? Então, o conjunto do genótipo e do fenótipo forma um indivíduo. Então, vocês conseguem perceber aqui que existem diversos fatores no genótipo, diversos fatores no fenótipo, que é, então, praticamente impossível existir uma pessoa igual a outra.
Então, por isso que existe este princípio de individualidade biológica, tá? Então, cada ser humano possui uma estrutura e formação física e psíquica própria, tá? E nesse sentido, o treinamento individual tem melhores resultados, pois ele obedece às características e necessidades do indivíduo. Professor, mas como que eu aplico um treinamento individual? Gente, só existe um caminho, fazendo avaliação física. E eu sei que no mercado muitos profissionais negligenciam a avaliação física. Então, se vocês não estão fazendo avaliação física nos alunos de vocês, vocês não estão prescrevendo treinamento individual. Tá? Não existe outra maneira de individualizar treinamento. Sabe por quê? Se um aluno não diz para mim que ele é hipertenso e eu não fiz avaliação, como é que eu vou saber que ele é hipertenso? Se eu não avaliei a pressão arterial dele. E aí ele não me diz que é hipertenso, e eu saio tacando treino nele lá. E nem sei que ele é hipertenso. Então, além de todos os riscos que eu vou correr como profissional, eu não vou estar adaptando o treinamento dele para a condição individual que ele tem, tá? Então, não existe outra maneira de aplicar esse princípio da individualidade biológica sem ser fazendo avaliação física, tá? Então, para prescrever treinamento de maneira individual, é imprescindível a avaliação física, tá? Muito bem. Uma coisa importante da individualidade biológica, que grupos homogêneos facilitam o treinamento desportivo. Então, quando a gente está falando aqui mais de alguma modalidade esportiva, principalmente de um esporte coletivo, quando a gente consegue formar um grupo com individualidade biológica similar, isso facilita o treinamento esportivo, porque no momento que eu individualizo uma carga de treinamento para uma pessoa, se a outra é bem parecida, tem uma individualidade biológica bem similar ao de outra pessoa, eu consigo então ter um controle maior aí da individualidade biológica. Isso quando a gente fala de grupos, né, gente? Quando a gente está falando aí de ginástica coletiva ou quando a gente está treinando, fazendo preparação física com alguma equipe esportiva, tá? O que mais que é importante na individualidade biológica? Ó, cabe ao treinador, ao profissional de educação física, verificar as potencialidades, necessidades e fraquezas do seu aluno ou atleta, para o treinamento ter um real desenvolvimento. Como que a gente faz isso? Fazendo avaliação física, tá? A experiência do treinador também conta, tá? Mas os testes específicos são primordiais. Vejam bem essa palavra aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu boto aqui aquele laserzinho, ó, opções de seta, acho que é aqui. Opções de seta, visível, não, não é aqui. Ah, não lembro onde é que bota, acho que é aqui, ó. Aqui, ó, laser, ó, achei, ó. Olha essa palavrinha aqui, ó. Primordiais. Testes específicos são primordiais. Gente, quem não está avaliando não está seguindo o primeiro princípio do treinamento físico, que é a individualidade biológica, tá? Professor, mas os materiais são muito caros para fazer avaliação. Na academia lá que eu trabalho não tem sala de avaliação. Eles não obrigam a pessoa a fazer avaliação. Não importa, você precisa arrumar uma maneira de avaliar. Tem como fazer avaliação de várias maneiras, tá? Mesmo que de maneira indireta. Então você pode avaliar percentual de gordura sem fazer dobras cutâneas, sem precisar de glicômetro, tá? Um dia, se vocês quiserem, eu mostro uma avaliação para vocês completa, usando só uma fita métrica e uma planilha de Excel, tá? Então, assim, ó, não tem desculpa. Tem que fazer avaliação física, não importa se vai trabalhar com não atletas, com grupo, com indivíduo, não importa, tem que avaliar, tá? E aí, através disso, a gente determina os pontos fortes e fracos dos indivíduos, os pontos que eles precisam desenvolver, né, e os pontos que eles já têm fortalecidos, tá? Então, esse é o princípio da individualidade biológica. Parte do princípio de que cada pessoa é um ser único e que cada dose e resposta de treinamento é diferente para cada pessoa. E a gente só consegue fazer isso se a gente aplicar testes físicos, tá?
Então, falamos do primeiro princípio do treinamento, individualidade biológica. Segundo princípio do treinamento é o princípio da adaptação. O que esse princípio nos diz? Podemos dizer que a adaptação é um dos princípios da natureza. Se não fosse a capacidade de adaptação, que se mostra de diferentes modos entre diferentes espécies, muitas dessas espécies não teriam sobrevivido ao longo do tempo. Tá? Então, o homem conseguiu prevalecer no planeta como espécie devido à sua capacidade de adaptação. Tá? Então, o homem, desde que ele era lá o Homo sapiens, desde que ele evoluiu de algum animal, pressupõe-se que é dos macacos, mas o homem evoluiu, e desde dos processos da antiguidade até todo o processo de evolução do homem, ele passou por um processo de adaptação. Né? Então, antes o homem precisava caçar para viver, hoje o homem não precisa mais caçar, ele tem a comida disponibilizada para ele, mas ele precisa conseguir ganhar dinheiro para comprar comida. Enfim, então aconteceu uma série de alterações no ambiente ao decorrer da história, em que o homem e as demais espécies, os demais animais, precisaram se adaptar para poder sobreviver. Inclusive hoje, né, gente, vamos pegar o exemplo então do sistema animal, né? Hoje está acontecendo esse fenômeno de aquecimento global em circunstância da poluição, da degradação do ambiente, e diversas espécies estão entrando em extinção, e os animais que conseguem sobreviver, eles estão precisando se adaptar a novas temperaturas e a novas situações que o planeta está exigindo deles. Então, toda a sobrevivência do ser humano ocorre através de uma adaptação, tá? Trazendo aqui, puxando a brasa para o nosso lado, falando de esporte e exercício físico, entende-se como adaptação as alterações nos órgãos e sistemas orgânicos que acontecem em decorrência de atividades esportivas e psicofísicas. Então, o que eu estou falando aqui? Para quem foi meu aluno lá na fisiologia, a gente estudou os diversos tipos de alterações fisiológicas que o exercício físico proporciona. Tá? Então, o princípio da adaptação biológica é justamente esse, que a gente, então, aplica um protocolo de exercício nos nossos alunos, isso aí promove uma série de alterações orgânicas e a partir daí o nosso organismo se adapta. Então, esse que é o princípio da adaptação, tá? Então, o objetivo do treinamento é promover, através do exercício físico, a quebra de homeostase do organismo. O que é homeostase? Vamos relembrar lá da fisiologia, né? Homeostase é o estado de equilíbrio do nosso corpo. Então, é quando eu estou lá dormindo, paradinho, está acontecendo uma série de funções fisiológicas para me manter vivo. Então, as minhas células estão produzindo ATP, utilizando oxigênio, eu estou respirando de maneira reflexa, né? O meu coração está batendo, eu tenho uma frequência cardíaca, eu tenho um volume de ejeção. Então, todo o meu sistema se encontra em equilíbrio para que eu permaneça vivo. Isso nós chamamos de homeostase. Então, o objetivo do treinamento é promover um tipo de adaptação para que, através do exercício físico, eu consiga quebrar essa homeostase. Eu consiga tirar o meu organismo dessa situação de equilíbrio em repouso. Certo? Então, a homeostase é o equilíbrio estável do organismo, como eu acabei de falar, em relação ao meio ambiente. Tá? E sabe-se que essa estabilidade se modifica por qualquer alteração ambiental. Então, o que isso significa? Que para cada estímulo do ambiente existe uma resposta. E o exercício físico é um tipo de estímulo que promove uma resposta no nosso organismo, tá? Além disso, podem ter emoções, né, que são mais de caráter psicológico, que também promove uma resposta fisiológica no organismo, a temperatura, algumas infecções, algumas patologias. Tudo isso são estímulos externos, ou às vezes até internos, como é o caso das emoções, né? Mas as emoções, elas advêm de um estímulo externo também. Mas então são todos estímulos que promovem uma resposta do nosso organismo, tá? Então, esse é o processo que acontece no princípio da adaptação. Um estímulo do ambiente promove uma reação interna no nosso organismo
e a partir daí acontece uma resposta a isso. Então a gente pode chamar isso de causa e efeito, né? Então, o exercício físico é um estímulo, ele causa um desequilíbrio interno no organismo, em suas diversas funções, e aí o organismo nos dá uma resposta com relação a isso. Tá? Então, olha só, o estresse físico, então, o estímulo físico que a gente pode proporcionar, alguns exemplos aqui: temperatura, umidade, vento, esforço muscular, aí é onde entra a atividade física. O estresse mental é outro tipo, então, de estímulo, pode ser a ansiedade, preocupação, nervosismo, algum estímulo bioquímico, aí entra aqui o caso de a pessoa utilizar algum tipo de medicação, algum tipo de estimulante, algum tipo de droga, tá? Então, todos esses estímulos aqui promovem adaptação no organismo. Vocês viram aqui que nem todos os estímulos são saudáveis, né? Mas os estímulos não saudáveis também promovem adaptação no organismo, tá? Mas olha só, professor, todo e qualquer estímulo que eu promover no organismo através do exercício físico, ele vai promover adaptação, ele vai ser benéfico? A resposta é não, tá? Por quê? Porque esse estímulo, para promover algum tipo de adaptação, ele existe uma intensidade em que ele precisa ser realizada. Então, a adaptação vai acontecer proporcionalmente à intensidade do estímulo. Então, como que esse autor aqui, Tubino, que é um cara famoso da área do treinamento aí, do treinamento esportivo, como que o Tubino definiu os estímulos, tá? Ele definiu como estímulos débeis, que não acarretam consequências. Um exemplo disso, gente: quantas pessoas que estão caminhando aí nas praças há vários anos, na mesma intensidade, o mesmo tempo? Isso já é um estímulo débil. Então ele não está promovendo consequência nenhuma no organismo dessas pessoas. E elas acham que elas estão ficando mais saudáveis, porque elas fazem caminhada na praça. Quer ver, ó, a receita? Como é que é a receita que os médicos dão ou que a pessoa assume por si própria? Eu vou caminhar 30 minutos na praça 3 vezes por semana o resto da minha vida. E aí a pessoa acha que está saudável, ela segue uma receita de bolo, que quando a gente fala de exercício físico não existe. E aí, na verdade, ela está dando um estímulo débil para ela não está tendo nenhuma resposta adaptativa, tá? Por quê? Porque quando ela começa a fazer essa atividade, ela até vai ter um estímulo maior. Depois que ela se adapta a esse estímulo, que ela passa o processo de adaptação, aquele estímulo já não é mais nada para ela. Se ela não regular a intensidade desse estímulo, ela não vai estar tendo benefício nenhum mais dessa atividade. Podem existir estímulos médios, que apenas excitam, estímulos médio fortes aqui, ó, que esses são os estímulos que provocam adaptações. Então, isso é um dado muito importante para nós, estudantes e profissionais de educação física. Estímulos médios para fortes que provocam adaptações no organismo. Então, se nós queremos deixar alguém mais saudável, com melhor estética, ou que essas pessoas melhorem o seu desempenho, nós precisamos aplicar estímulos médios para fortes, para que tenhamos adaptações no organismo. E existem também os estímulos muito fortes, que eles causam danos, né? Então, é quando a gente aplica uma dose excessiva de exercício físico em algum aluno, e aí ele fica com aquele quadro de dor muscular tardia por muito tempo, né? E aí isso acaba acarretando em algum dano, então, para esse indivíduo. Se a gente tem uma sucessão de estímulos muito fortes, a gente pode fazer o nosso aluno, se ele não tiver um tempo de recuperação adequado, entrar em um estado que nós chamamos e conhecemos como overtraining, tá? Muito bem. Então, quando o organismo é estimulado, imediatamente aparece um mecanismo de compensação para responder ao aumento de necessidades fisiológicas. Então, existe uma relação entre estímulos
o fenômeno do estresse, que é explicado pelo princípio científico da adaptação. Foi tudo isso que nós falamos até agora, tá? Então, quando a gente tem um tipo de agente estressor, seja físico ou químico ou psicológico, como vimos anteriormente, e aí o nosso organismo, então, sofre uma adaptação e manda e cria uma resposta para esse agente estressor, a gente chama de síndrome de adaptação geral, conhecida como SAG, essa é a sigla, ou síndrome geral da adaptação, vocês vão ouvir esse termo também na literatura, tá? Então existe uma fase de excitação na síndrome geral de adaptação, que é a aplicação das sobrecargas no organismo, a fase de resistência, que busca uma adaptação do organismo para resistir, então, à demanda do estímulo, e a fase de exaustão, que é quando o estímulo persiste de uma maneira muito elevada e o organismo não consegue se recuperar do estímulo e pode acontecer, então, um processo de overtraining, certo? Por que que é importante, professor, essa questão que fala o princípio da adaptação de estímulo e recuperação? Quando a gente está falando de estímulo e recuperação, a gente está falando de um processo chamado supercompensação, que precisa acontecer no treinamento físico. Então, olha só. Vamos imaginar aqui uma linha tênue e a gente pegou, então, o nosso aluno e aplicou o primeiro treinamento nele. Então, o que que aconteceu? A gente aplicou um estímulo, ele teve um processo catabólico internamente no organismo dele. Então, ele passou a acontecer no corpo dele, no organismo dele, uma série de reações catabólicas para promover adaptações fisiológicas a esse estímulo que aconteceu, tá? Então, o aluno treinou nas primeiras, vamos supor que ele fez um treino de intensidade leve a moderada. Depois nós vamos falar mais para frente disso. Então, o aluno treinou, nas primeiras horas após o treinamento, ele está passando por um processo catabólico, ou seja, ele está degradando substâncias, substratos energéticos, tá? Em função do treinamento, daquele estímulo que aconteceu. Quando ele já degradou tudo que foi necessário, ele começa a reagir a esse estímulo, ou seja, o organismo começa a se recuperar desse estresse que ele sofreu, desse estímulo que ele sofreu. E aí, sabe o que que acontece? Além de se recuperar, o nosso organismo dá um pequeno saldo positivo em função daquele estímulo. Mas por que isso, professor? O nosso organismo pensa assim, ó. Bom, eu tomei uma porrada na cara. Então agora eu vou deixar minha bochecha mais forte, porque se eu tomar essa porrada na cara de novo, a minha bochecha vai estar mais forte e eu vou resistir melhor a isso. Então ele deixa um saldo positivo ali no nosso organismo. E aí a gente vai lá e aplica outro treino no nosso aluno, com uma intensidade um pouquinho maior. Só que o nosso organismo pensa assim, ó, ah não, eu já levei um tapa na cara, eu já sei o que, que vai acontecer. Então vou me recuperar mais rápido disso aí. Então ele tem uma série de ações catabólicas no organismo. Depois ele tem o processo de anabolismo, quando ele começa a fazer síntese de substâncias, tá certo? E aí nesse processo de anabolismo ele deixa um novo saldo positivo, tá? E a isso a gente chama de supercompensação. Então, o que que é a supercompensação? É quando acontece esse heterocronismo. Então, quando a gente fala de estímulo e recuperação, a gente está falando de heterocronismo, tá? Esse é um nome bonitinho quando a gente fala disso. Ocorre o processo de supercompensação. Isso é que é o saudável, tem anabolismo e um saldo positivo. O aluno treina de novo, tem catabolismo, tem anabolismo e um saldo positivo. E quando a gente chega nesse novo saldo positivo, oi? Pode Oi? repetir de novo, porque travou o que tu acabou de falar, travou.
Ok, até onde vocês ouviram? Ali na parte da supercompensação. Ok, então tá. Vamos repetir aqui. Então, quando a gente vai passando para essa relação de estímulo-recuperação, a gente chama isso de heterocronismo, tá? Então, é uma palavra um pouquinho esquisita, mas é assim que a gente denomina esse processo de catabolismo, anabolismo e supercompensação. Então, o que que é supercompensação? É quando a gente tem uma reação anabólica decorrente de um estímulo, e aí, quando o nosso corpo se recupera, se anaboliza após esse estímulo, ele tem um saldo positivo em relação ao estímulo anterior. E olha só, reparem que aqui, ó, nessa curva, o nosso corpo teve um estímulo, tá? Ele teve uma recuperação desse estímulo e projetou um saldo positivo, que é maior do que o saldo positivo inicial. Conseguem enxergar isso, ó? Olha só. A isso nós chamamos de supercompensação. Então, de uma maneira geral e resumida, o que que acontece? Eu aplico um treino no aluno, ele passa por reações catabólicas, ele vai para casa passando por reações catabólicas. Ele chega em casa, ele vai dormir e ele começa a passar por reações anabólicas para se recuperar daquele treino. Quando ele se recupera daquele treino, ele está mais forte do que aquele dia anterior que ele treinou. E isso a gente chama de supercompensação. Então, o processo ideal que a gente precisa estabelecer no treinamento físico é sempre um processo de supercompensação. Ou seja, o aluno tem de estar sempre evoluindo, ele tem que estar cada vez mais forte. A cada sessão de treinamento que a gente aplica, ele tem que ter uma evolução nesse processo de supercompensação. Mas isso só acontece quando a gente aplica a dose de exercício adequada e a resposta. Tá travando aqui para mim também, professor. Não estou escutando o senhor. Nem eu. Que seria uma exercício. Conseguem me ouvir agora? Agora sim. Tá. Eu vou fazer assim, eu vou interromper a apresentação e vou entrar de novo para a gente ver se ela para de travar, tá? Todos me ouvem bem? Sim. Tá. Então vou iniciar a apresentação de novo. Se travar de novo, podem me interromper. Antes de eu iniciar a apresentação, até onde vocês ouviram? Para mim ficava cortando tudo que o senhor dizia. Tá, naquela Aonde? parte do último slide só, né? Isso. Tá, tá bom. Falou até a parte onde disse que todo mundo tem que permanecer evoluindo a cada treino. Tá. Agora travou de novo. Parece um vovô. Então tá. Pronto, dei um gás no modem lá. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Estão me ouvindo aí, gente? Agora sim, agora vai. Ah, parecia um robô Agora vai. antes. É. Eu dei aqui, às vezes a internet falha, né? Ainda mais que hoje está chovendo, aí dá um probleminha maior. Desliguei a Netflix da criançada, isso aí, o Netflix também puxa muito a conexão, já fui lá e já acabei com o Netflix. Bom, vou compartilhar a tela de novo aqui. Todos me ouvem bem agora, não estou travando, não estou que nem robô. Agora tá normal. Tá, muito bem, vou voltar para a nossa apresentação lá. Todos veem a tela? Sim.
Muito bem, então voltando aqui para o nosso gráfico, onde eu estava explicando para vocês a supercompensação, tá? Então a supercompensação, falando de uma maneira bem simplificada, é quando eu aplico um treino no meu aluno, tá? Então esse aluno passa por um processo catabólico depois que eu apliquei o treino, ou seja, teve um estímulo e aí aconteceu um processo catabólico no aluno. Ele vai para casa, eu dei o treino, ele vai para casa, vai dormir. Aí ele começa a passar por um processo anabólico, ou seja, ele começa a se recuperar daquele estímulo. E quando ele se recupera daquele estímulo, ele fica com saldo positivo. Isso nós chamamos de supercompensação. E o que é esse saldo positivo, então? É quando o aluno teve um estímulo e o corpo do aluno se preparou para receber aquele estímulo de novo e ele ficou mais forte para receber aquele estímulo. Porque o corpo pensa assim: bom, eu fiz um supino com 100 quilos, me destruí aqui, então amanhã eu preciso estar preparado para fazer um supino com 100 quilos e não me destruir, ou me destruir menos. E aí o nosso organismo deixa um saldo positivo, então, nesse processo de recuperação. E a isso nós chamamos de supercompensação. E o mais adequado no treinamento é que a gente promova esse processo de supercompensação durante todo o treinamento do nosso aluno. O nosso aluno só vai ter resultados continuamente se nós promovermos a supercompensação no treino dele. E como que a gente promove isso, professor? Acertando a dose-resposta, sabendo como aplicar, que dose de exercício aplicar e que dose de recuperação dar para esse aluno para que ele se recupere desse estímulo, tá? Se em algum momento da periodização do treinamento a gente não aplicar a dose-resposta, o estímulo e a recuperação de maneira ideal, esse aluno começa a passar por um processo catabólico. Esse gráfico aqui se inverte, ó, essa curvinha começa a vir para baixo, e aí o aluno não vai ter resultado e pode ser que ele entre até em uma situação de overtraining, tá? Então, quando a gente dá o estímulo correto e a recuperação correta, a gente está em um estado de supercompensação. E aí, nós temos sempre uma evolução no treino do nosso aluno, tá? Então, esse é o princípio da adaptação. Falamos, então, do princípio da individualidade biológica e do princípio da adaptação. Como eu adoro falar disso, eu demoro um monte em cada princípio, mas vamos lá. Se não der para ver todos hoje, a gente termina na próxima aula. O próximo princípio é o princípio da sobrecarga. Então, gente, todo e qualquer treinamento que visa estimular uma resposta adaptativa, ele precisa aplicar um esforço através de sobrecarga, um esforço específico através de sobrecarga, tá? Então, a carga do treinamento precisa ser aumentada progressivamente. Travou. Apareceu ali. Travou de novo, prof. Estão vendo o slide? Sim. Tá. E a minha voz? Agora também. Tá. Vamos tentar aqui de novo. Prof, é notebook que o senhor está usando? É. De repente, o senhor não usa os dados móveis. Eu, geralmente, nas minhas aulas, eu uso meus dados móveis porque não trava. Por causa que o Wi-Fi, com essa instabilidade, sempre trava. De repente, não Pois é. funciona. Vamos ver aqui, vou tentar ajustar aqui e ver se melhora. Tá. Deixa eu interromper aqui a tela de novo. Vamos interromper a tela e reiniciar o processo. E eu vou fazer também o reinício do modem, tá, gente? Vamos ver se melhora.
Voltei, galerinha, reiniciei tudo aqui. Agora não tem mais muito o que fazer, tá? Vamos lá, estão me ouvindo? Sim. 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 Tá. Vamos ver se agora vai. Vamos rezar. Então deixa eu iniciar aqui. Tirei todo mundo do Netflix. Reiniciei o modem. E agora vamos ver se melhora aqui para nós, tá? Então deixa eu compartilhar novamente a minha tela com vocês. E vamos embora. Muito bem. Todos veem a minha super tela com slide branco. Sim. E me ouvem bem também. Também. Então tá, então agora vai. Gente, então vamos para o nosso terceiro princípio do treinamento, que é o princípio da sobrecarga, tá? Então o que que acontece, ó? Sempre que a gente aplica um esforço visando estimular uma resposta adaptativa, a gente aplica então uma sobrecarga, ou seja, como que eu aplico sobrecarga no exercício físico? Como que eu aumento essa sobrecarga para fazer um processo adaptativo, tá? Eu preciso aumentar a carga sempre progressivamente. Então, sempre que eu estou treinando um aluno, treinando uma equipe esportiva, treinando seja lá quem, eu preciso aumentar a carga progressivamente, tá? Como que eu aumento a carga? Eu posso aumentar de duas maneiras, aumentando o volume dessa carga ou aumentando a intensidade dessa carga. Como assim, professor? Vamos ver exemplos. Então, olha só, coloquei um aluno meu lá na musculação e na primeira semana de treino eu apliquei 3 séries de 10 repetições com 20 quilos. Como que eu aumento a carga desse aluno na próxima sessão de treino, na próxima semana de treino? Eu posso aumentar o volume, que aqui no caso eu aumentei uma série, então eu posso fazer 4 séries de 10 com 20 quilos, eu aumentei a carga de treino. Ou eu posso manter 3 séries de 10 e aumentar o peso, tá? Então aqui no caso, semana 1, meu aluno fez 3 séries de 10 com 20 quilos, semana 2, 3 séries de 10 com 25 quilos. Tá? Lembrando que vocês precisam ter atenção em uma coisa. Quando eu falo de carga, eu não estou falando especificamente de peso, de quilagem. Eu estou falando de carga de treino, tá? Quando eu estou falando de quilagem, como é o caso da musculação, eu falo de sobrecarga, tá? Então, olha só, aqui eu dei um exemplo para vocês de como que a gente aumenta a carga. Num exemplo, aumentei o volume, 4 séries de 10 com 20 quilos. No outro exemplo, eu ampliei a intensidade. 3 séries de 10, como na semana anterior, só que com mais sobrecarga, ok? Professor, e como que eu faço isso na corrida? No treino aeróbio? No treino aeróbio, por exemplo, na primeira semana, um aluno faz 1.800 metros em 12 minutos. Aí eu quero aumentar a sobrecarga na semana seguinte. Então ele vai ter que fazer 1.800 metros em 11 minutos, ou ele vai ter que fazer 1.850 metros nos mesmos 12 minutos que ele fez na semana anterior. Então, sempre no treinamento, esse é um outro princípio do treinamento, sempre no treinamento físico, a gente precisa aumentar a carga progressivamente. Por quê? Porque se a gente aumenta a carga progressivamente, a gente promove, então, a adaptação, a supercompensação. Se em um dado momento a gente estabiliza a sobrecarga, a gente para de ter melhoras adaptativas. A gente estabiliza também nos processos de adaptação do organismo. Se a gente começa a diminuir carga, a gente vai fazendo o que a gente chama de destreino. Isso pode acontecer em algum momento específico da periodização? Pode, mas desde que isso esteja planejado para aquele momento. De uma maneira geral, a gente sempre aumenta a carga progressivamente no treinamento físico. Então, sempre existe um incremento de carga com o passar do tempo no exercício físico, tá?
Então, diferentes estímulos produzem diversos desgastes, tá? Que acabam, então, passando pelo processo de adaptação e promovendo a assimilação compensatória, tá? Então, aqui está mais ou menos a ver com o princípio que a gente falou anteriormente, né? O princípio da restauração. Muito bem, então olha só aqui, ó, vamos ver um exemplo que eu coloquei aqui embaixo. Ó. Então, os estímulos mais fortes devem ser aplicados só depois que acontece a supercompensação. Então, eu dei um estímulo, dei um intervalo adequado, tive a supercompensação, aí eu aplico outro estímulo. Então, olha só aqui embaixo, nesse gráfico, ó, a progressão ela precisa ser sempre gradual. Então, é mais ou menos como a gente viu naquele gráfico anterior, só que aqui eu estou mostrando para vocês, nesses numerozinhos, como que acontece, então, essa sobrecarga gradual que a gente aplica no treinamento. Então, olha só. Nos números 1 e 2, 3 e 5, e 6 e 8, a gente tem aplicações de cargas progressivas. Então, olha só. Eu apliquei uma carga no 1 e 2. No 3 e 5, eu apliquei uma carga maior. No 6 e no 8, eu apliquei uma carga maior. Vocês estão vendo que essa ondinha ela vai ficando Tá trancando de novo, professor. Porque se eu deixo o slide pequeno assim, vocês conseguem me ouvir e ver? Ouço, Sim. mas não vejo os números. Voltou. Ouço, mas não vejo, alguém disse. A Juliane, os números não A consegui Juliane enxergar. ouve, mas não vê, é isso? E o resto do Isso. pessoal tá vendo? Sim. Tá, eu tô achando que é alguma coisa na apresentação de lá. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, gente. Deixa eu apresentar de outra maneira aqui. Acho que agora travou de novo. Tá travando Tem certeza. agora. Gravando Tá aí. em modo robô de novo. Tá. Esse robô tá querendo aparecer hoje aqui, hein? Voltou a cortar. Assim vocês me ouvem, sem apresentação. Sim. Por isso que eu tô achando que é algo relacionado aqui com a minha apresentação de slides. Deixa eu ver aqui. Se bem que Deixa eu tava ver. travando, agora travou há pouco sem slide nenhum também, né? Essa É luz mesmo? aí, eu É, acho aí que já é mais complicado. Vamos tentar novamente, gente. Vamos lá, nós não nos entregamos, hein? Vou só no final, né, da minha fala, o resto vocês ouviram. A partir do exemplo ali eu não ouvi. tu tava falando ali dos numerozinhos das curvas. A partir dali travou. Aí a gente não. Tá. Tá, vamos apresentar de novo, fazer mais uma tentativa. Nós não vamos nos entregar para os homens. Então vamos de novo. Me ouvem e veem o slide? Sim. Sim. Tá. Gente, me interrompam de novo se precisar, viu? Não tem problema. O que importa é que a gente consiga fazer o necessário, que é concluir a aula, tá? Então não se preocupem de me interromper aqui, sem problema. Bom,
Então, olha só, gente, como eu estava explicando antes para vocês, tá? Aqui no número 1 e 2, 3 e 5, 6 e 8, vocês vão enxergar a aplicação das cargas progressivas. Podem ver que essa ondulação vai ficando maior, ó. Isso é porque a carga vai sendo aumentada, tá? No número 2 e 3, 5 a 6 e 8 a 9, vocês enxergam a recuperação metabólica após o treino, tá? 3 e 4, 6 e 7 e 9 e 10 é a fase, então, de supercompensação, tá? Do 3 até o 6 e do 6 até o 9, a gente consegue ver o aumento da carga, ó, a carga que foi assimilada, tá? Então, olha aqui, ó, eu tinha uma carga nessa linha, depois no segundo treino a minha carga ficou nessa linha, no terceiro treino a carga ficou nessa linha. E o 9 e o 10 aqui, ó, mostra o nível de capacidade que aumentou nesse período de tempo aqui em que ocorreu o treinamento, certo? Então, sempre que eu trabalho com a sobrecarga progressiva, eu vou tendo a progressão nas adaptações do organismo. Então, é isso que nos diz o princípio da sobrecarga, tá? Aqui tem as variáveis de treinamento, mas eu vou falar disso para vocês um pouco mais à frente. Então, olha só. Para acontecer a supercompensação, a gente precisa ter um processo de recuperação bem feito, ou seja, recuperação é o processo que resulta na restauração dos músculos e processos fisiológicos. Os alunos podem treinar mais, mas eles precisam se recuperar de forma adequada. Então, isso é aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Se vocês não respeitarem o processo de recuperação necessário de um treinamento, não acontece supercompensação. O aluno de vocês não tem resultado. E quando a gente começa a não ter processo de supercompensação no decorrer do tempo, o nosso aluno pode entrar em um processo de overtraining, tá? E a recuperação ela pode ser ativa, passiva, massagem, crioterapia, existem várias maneiras aí de fazer, mas geralmente se faz recuperação passiva na maioria dos treinamentos. Que é quando a pessoinha vai para casa e só dorme e no outro dia está disponível para treinar. O outro princípio do treinamento, gente. Então, a gente falou do princípio da individualidade biológica, do princípio da adaptação, do princípio da sobrecarga, e agora a gente vai falar do princípio da interdependência volume-intensidade. O que significa isso, gente? O que é essa palavrinha aqui, interdependente? Quem que arrisca aí me dizer? O que é interdependência? Um depende do outro? Muito bem, muito bem. Quem falou? Juliane. Juliane, muito bem, parabéns. Um depende do outro. Então, olha só, sempre que a gente aplica algum tipo de treinamento físico, qualquer que seja ele, aeróbio, de força, intervalado, enfim, tá? Existe a interdependência de volume e intensidade. Um depende do outro. E outro fato é que essas duas variáveis aqui, ó, de treinamento, elas são antagônicas. O que significa isso? Ó? Então, olha só. Esse princípio ele também está ligado ao princípio da sobrecarga, tá? Pois o aumento de carga de trabalho é o que melhora o desempenho, e esse aumento ocorrerá por conta do volume e da intensidade, que nem nós vimos anteriormente no princípio da sobrecarga. Só que olha só, gente, o que é volume e o que é intensidade, primeiramente? Então, o volume é quando a gente fala de quantidade da atividade realizada. Então, olha só, se eu estou falando, por exemplo, de exercício aeróbio, o que é volume no exercício aeróbio? A quilometragem percorrida. Se eu estou fazendo um treino intervalado, pode ser o número de séries e repetições dos sprints, a duração do exercício, as horas de treinamento, tá? Então, tudo isso diz respeito a volume. Quando eu estou falando de musculação, né? Séries e repetições, duração da sessão,
Tudo isso diz respeito ao volume de treino, é a quantidade, tá? E quando eu falo de intensidade, eu estou me referindo ao trabalho, à parte qualitativa. E o que é a parte qualitativa, então, quando eu estou falando do treinamento? A quilagem, a sobrecarga utilizada, a velocidade do movimento, né, a cadência, os intervalos entre as séries e entre as sessões. Então, tudo isso é intensidade. Então, no caso do treinamento aeróbio, o que é intensidade? Percentual do VO2, percentual do limiar de lactato, percentual da frequência cardíaca. Tudo isso são variáveis de treino que dizem respeito à intensidade. Então, na musculação, tem gente que acha que a intensidade é só a sobrecarga, só a quilagem, né? Mas não. A velocidade de execução do movimento também é uma variável de intensidade. A cadência é uma variável de intensidade. Os intervalos são uma variável de intensidade. Tá? Então eu posso, por exemplo, num treino de musculação, aumentar a intensidade do treino, mantendo a sobrecarga e diminuindo o intervalo entre as séries, por exemplo. É uma maneira de aumentar a intensidade do treino sem que eu aumente a quilagem, tá? Então existem várias variáveis de manipulação na intensidade e várias variáveis de manipulação no volume. Tá? Então, agora que vocês já conheceram quais são essas variáveis, vocês precisam entender uma outra coisa. Ó. Como essas duas variáveis, volume e intensidade, elas são inversamente proporcionais, ó, quando ocorre o aumento de uma delas, ocorre a diminuição da outra. Então, se eu aumento o volume do treino, eu diminuo intensidade. Se eu aumento a intensidade do treino, eu diminuo o volume do treino. Então, quando a gente vai programar qualquer tipo de montagem de programa de exercício, a gente precisa sempre levar isso em consideração. Então, olha só. 100 metros, tá? Se eu aumento, 100 metros eu tenho um exemplo de aumento de velocidade, prova de 100 metros. 42 quilômetros, a velocidade é menor, vocês concordam? Então, olha só, se o Usain Bolt vai correr 100 metros, ele faz uma velocidade extenuante, super alta. Então, o que está mostrando aqui? Que o volume é pequeno e a velocidade, que é uma variável de intensidade, é altíssima. Então, quando eu aumento a velocidade, eu diminuo a distância percorrida. Ou seja, eu diminuo o volume e eu aumento a intensidade. Agora, no caso de uma maratona, o volume é grande, 42 quilômetros percorridos, e a velocidade, que é uma variável de intensidade, diminui. Tá? E por que elas são interdependentes e são inversamente proporcionais, gente? Então, assim, ó, alguém já viu aqui algum atleta correr uma maratona com uma intensidade elevada? Alguém me diz aí. Não. Eu também não. Realmente é lento e é de um ritmo. Exatamente, tá? Então é exatamente por causa disso. Alguém de vocês já viu um cara botar 300 quilos no exercício supino e fazer 30 repetições? Não, nunca. Eu também não. Eu também não. O que tu acha, Sérgio? Se eu botar aí 300 quilos e te pedir 30 repetições, tu faz? Só se for um coice de porco, aí dá. Completa não vai. É isso aí, tá? Então é justamente por causa disso. Sempre que eu aumento o volume do treinamento, eu diminuo a intensidade. Sempre que eu aumento a intensidade do treinamento, eu diminuo o volume. Então, quando a gente está fazendo uma periodização de treinamento, a gente precisa ter isso muito em mente, tá? Então, olha só, na musculação, o exemplo clássico, né? Quando a gente está falando de volume e de intensidade, é o seguinte: se eu aumento a quilagem, a sobrecarga, eu estou aumentando a intensidade.
então eu diminuo o número de repetições. Ou talvez eu mantenha o número de repetições, mas diminuo o número de séries. Eu também estou diminuindo o volume, tá? Então, na musculação fica mais fácil de exemplificar, tá? Então, sempre existe uma interdependência entre volume e intensidade. Quando aumenta um, diminui o outro, tá? Muito bem. Eu vou dar uma passada aqui, porque eu já vi que a gente já está com o horário bem aumentado. Outro princípio do treinamento físico, especificidade do treinamento. Então, o que é esse princípio? Sempre que eu vou treinar alguma coisa em alguma pessoa, eu devo selecionar o sistema energético predominante e a ação motora requisitada. É isso que quer dizer especificidade. Como assim, professor? Então, olha só, eu vou treinar algum atleta para algum esporte, tá? Então, por exemplo, assim, eu vou treinar um atleta de natação. Qual que é o principal meio de treinamento? Qual o principal método de treinamento que eu preciso aplicar nesse cara que é um nadador? Oi? Ninguém se arrisca? Então, olha só. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Sim. Tá. Então, olha só. Eu estou falando de princípio de especificidade. Aí eu estou dizendo para vocês que eu recebi um aluno de personal que é nadador. E aí ele quer fazer um treinamento físico. Oi? Nadar na piscina. Fazer tiro de 100 metros na piscina. Muito bem, Gabriel. Então é isso que nos diz o princípio da especificidade. Eu só melhoro a minha natação se eu nadar, tá? Então, assim, não adianta eu pegar um nadador... Né? Exatamente, Gabriel. Então não adianta eu pegar um nadador e pegar esse cara e botar ele para fazer elíptico lá na academia. Tá, ele vai melhorar a capacidade cardiorrespiratória dele, mas eu preciso, além do sistema energético predominante, além do treinamento aeróbio no elíptico, eu preciso colocar ele o mais próximo da ação motora requisitada. Então, um cara que nada, ele só vai melhorar a natação dele se ele nadar. Ele pode fazer treinamento aeróbio na esteira? Pode, mas ele precisa fazer mais natação, mais treinamento aeróbio dentro da água do que na esteira, tá? Então, isso que é a especificidade do treinamento. Eu sempre coloco o meu aluno na atividade motora específica mais requisitada para ele. Da mesma forma, não adianta eu pegar um cara que quer treinar fisiculturismo e largar ele na piscina para fazer natação. Eu não estou assumindo a especificidade do treinamento desse aluno, tá? Então é isso que quer dizer esse princípio do treinamento de especificidade. Eu preciso sempre me aproximar do sistema energético predominante da atividade e da ação motora requisitada. Então eu preciso saber qual que é a capacidade física mais importante e treinar ela, tá? E aí eu botei um exemplo aqui, ó. Treino de hipertrofia muscular para um maratonista, tá? O maratonista deve fazer musculação? Deve, por causa da economia de corrida e outros fatores que a gente sabe, tá? Mas eu não posso pegar um maratonista e treinar 80% do tempo dele com musculação. Porque a força muscular não é importante para o maratonista a esse nível. Ele tem que treinar o sistema aeróbio de obtenção de energia. E como que eu vou treinar o sistema aeróbio de obtenção de energia no maratonista? Correndo. Então ele pode correr na esteira, correr na rua, etc. Então esse que é o princípio da especificidade do treinamento. Tá? Esse é bem facinho, né, gente? Princípio da continuidade. Bom, nós sabemos,
nós da área da educação física, que para a gente ter resultados no treino do nosso aluno, ele precisa ter continuidade no treinamento. Então, quando a gente está falando de continuidade, a gente está falando de uma variável também de manipulação, de prescrição, que é a frequência, né? Então, se o nosso aluno fizer cargas crescentes, ele só tem como fazer cargas crescentes se ele continuar treinando. Se ele para de treinar, ele não tem como fazer cargas crescentes. Então, esse que é o princípio da continuidade do treinamento. Não adianta eu pegar um aluno que parou de treinar 6 meses, e aí eu pegar esse cara, o cara volta para o treino, eu olho lá assim, ó. Ah, não, há 6 meses atrás tu estava fazendo supino com 100 quilos, então hoje eu vou botar 110 aí para te fazer. Tá? A gente não pode fazer isso, a gente vai lesionar esse aluno. Então existe o princípio da continuidade ou reversibilidade no treinamento, tá? Então ele leva outro nome também, que pode ser o princípio da reversibilidade. Então esse princípio nos diz exatamente isso, ó, que a melhora do rendimento ela é ocasionada pela continuidade do processo de treinamento. Só existe melhora se existir continuidade. Então não adianta o nosso aluno treinar uma vez, ele precisa adotar um estilo de vida ativo. Ele tem que incorporar na sua rotina o processo de treinamento físico. Senão ele não vai ter a melhora contínua, a melhora de rendimento. Tá? Uma coisa importante quando a gente fala de continuidade, tá? Que o processo necessário para reverter efeitos de treinamento é proporcional ao tempo de treinamento. O que quer dizer isso? Quanto mais tempo eu treino, quando eu passo por um processo de destreinamento, né, ou seja, quando eu paro de treinar, eu consigo manter por mais tempo esses benefícios que eu adquiri. Então, quem treina por menos tempo perde mais rápido as adaptações conseguidas. E quem treina por mais tempo demora mais para perder as adaptações do treinamento. Tá? E outra coisa importante, que as adaptações orgânicas promovidas pelo exercício voltam aos estágios iniciais quando a gente para de treinar ou quando a gente tem longas interrupções. Tá? Então, é o que eu estava falando antes. Se eu estou treinando continuamente, progressivamente, e paro de treinar por 6 meses, eu tenho grande possibilidade de ter voltado à chamada estaca zero ou quase zero. Tá? E se eu interrompo o treinamento, não volto mais a treinar, eu volto para os meus estágios iniciais orgânicos que eu tinha antes. Eu volto a ter um organismo de uma pessoa sedentária. Então é isso que diz o princípio da continuidade e da reversibilidade. Princípio da treinabilidade, gente. Então esse é um princípio também importante, bem simples do treinamento, tá? O que nos diz o princípio da treinabilidade? Ele nos diz o seguinte, tem uma frase muito importante que mostra bem esse princípio, a frase do Tubino, né? Quanto mais treinado é um indivíduo, mais difícil a obtenção de novos resultados. Então, o que quer dizer isso? Quanto mais treinado, menos treinável. Então, quanto mais o meu aluno treina, quanto mais tempo ele treina, quanto mais ele evolui no treinamento, mais difícil fica de eu promover resultados para ele. Então, é isso que nos diz o princípio da treinabilidade. Então, mais eu tenho que manipular as variáveis de treinamento para conseguir imprimir novos estímulos para esse aluno se desenvolver um pouco. E aí, o que acontece? Quando eu sou sedentário e começo a treinar, eu tenho um ótimo benefício de largada, porque eu sou sedentário. Então, basicamente, qualquer exercício que eu fizer vai promover uma grande melhora para mim. Quando eu já sou um atleta de alguma modalidade, eu tenho que treinar bastante para conseguir um pequeno resultado. Então é isso que diz esse princípio. Quanto mais treinado eu sou, menos treinável eu sou. Então mais eu vou ter que imprimir um treinamento eficiente para ter um pequeno resultado. E aí às vezes as pessoas acham
que estão naquela situação de platô, né? Ah, mas eu treino e só aumentei 5 gramas de massa magra. Legal, mas tu aumentou, né? Quanto mais treinado tu é, menos treinável, tá? Então é isso que nos diz esse princípio. E aí o último princípio que nós veremos hoje, o princípio da multilateralidade. O que significa isso? Que os estímulos recebidos por um aluno ou por um atleta, principalmente em sua infância, eles estão diretamente ligados ao sucesso de sua performance. Então, o estímulo de crianças e jovens deve acontecer em diversas modalidades para que ele tenha uma maior cultura esportiva. Por isso que leva esse nome, multilateralidade. E por isso que lá na educação física, na escola, quando nós estávamos lá na escola, existia um estímulo de nós praticarmos futebol, voleibol, basquetebol, atletismo, exatamente por esse princípio do treinamento. Quanto mais experiência nós tivermos com diferentes habilidades motoras, com diferentes atividades motoras, melhor vai ser a nossa performance na nossa vida adulta, melhor serão os nossos resultados e o nosso sucesso na vida adulta, tá? Então a gente precisa evitar na infância, principalmente, de uma criança fazer só uma modalidade. Jogar só futebol. Vai ser bom para a criança? Vai. Mas se ela tiver também a prática de outras modalidades, ela vai ter uma melhor performance e uma melhor cultura esportiva. Então, por isso que a gente usa o treinamento multilateral nos primeiros anos de desenvolvimento atlético. E por que a gente faz isso? Porque evita as lesões, evita excesso de estresse e evita o overtraining, o supertreinamento. Gente, então eu falei para vocês de todos os princípios do treinamento desportivo, revisei isso com vocês de uma maneira bem básica, porque isso aí na disciplina de teoria do treinamento, a gente fica às vezes várias aulas falando disso, tá? Mas eu precisava revisar isso com vocês, e por final vocês precisam entender o seguinte, que existe uma relação, nem eu falei no início, de todos os princípios, ó. O todo é sempre maior que a soma das suas partes. Então, quando a gente está falando de treinamento físico, a gente precisa interrelacionar todos esses princípios. Então, quando eu estou prescrevendo treinamento, seja para um aluno atleta, para um aluno não atleta, para um aluno que visa estética, para um aluno que visa performance, para um aluno que visa saúde, eu sempre preciso relacionar todos esses princípios no treinamento físico, na prescrição do treinamento, tá? Então, cada princípio assume uma importância maior, um papel mais destacado quando associado a outros princípios. Certo, gente? Essas foram as referências usadas na aula de hoje. Que bom que conseguimos terminar a nossa aula. Parou de travar. Deixa eu interromper o compartilhamento. Hoje passamos um pouquinho do tempo, mas foi em função das nossas travadas aí, né? Mas deu tudo certo. Exercícios aquáticos. Deixa eu ver o que tem no chat ali. Tem que responder com o microfone aberto. Ele não consegue ver o chat. Isso aí. Gente, legal. Fico contente que conseguimos terminar a aula. Só vou perguntar se vocês me ouviram depois daqueles episódios, né? Eu não estava falando sozinho até agora, né? Sim, melhorou bastante depois. Ah, que bom, viu? Nada que um reinício de um modem não faça. Tá? Que bom. Gente, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Agora é a hora. Ficou show de bola a aula hoje, só. Valeu. Show de bola, Gustavo. Valeu o feedback. Gente, então lembrando, como eu falei no início, tá? Vocês estão vendo que eu estou fazendo um processo pedagógico aqui com vocês. Então, na aula passada, eu falei um pouquinho de atividade física e saúde, porque é bem importante para essa disciplina, tá? E falei agora dos princípios do treinamento físico, que também vão ser bem importantes para essa disciplina, tá? Então, a gente precisa ter isso bem fresquinho em mente para quando a gente começar a falar dos assuntos
que vão vir para frente aí na disciplina, tá? Deixa eu ver aqui o que perguntaram no chat. Se o TDE da semana passada ainda dá para postar. Eu abro, não tem problema. E daí eu já coloco o TDE de hoje também. Certo, galerinha? Oi. Só uma dúvida na questão dos links das aulas gravadas. Os links que tá aqui no meu aula, ele entra direto para cá pro Meet. Aí Tá. é como se fosse um bate-papo de novo, né? Deixa eu mostrar eu não tô aqui. conseguindo acessar a aula, no caso. Eu vou mostrar aqui onde que fica o link, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para todo mundo ver. Tá, então olha só. Estão vendo o meu ambiente aula aí? Sim. Tá, então aqui é o ambiente aula, então olha só. Vamos entrar aqui no link da aula 2, por exemplo, tá? Quando eu entro aqui na aula 2, ó, vocês vão ver aqui em cima o link do Meet, que é o link da aula, e aqui embaixo na descrição, ó, tem o link de acesso à aula no YouTube. Então eu baixo essa aula, salvo lá no YouTube e depois eu transcrevo o link para cá. Então sempre na descrição da aula vai estar o link de acesso do YouTube. Para mim não aparece esse link, professor. É que o que acontece? Eu estou aqui na aula 2, tá? Na aula 1 eu não coloquei link nenhum porque eu não gravei a aula, foi só a apresentação da disciplina. No meu é 2, não sei se eu posso abrir minha tela para mostrar para o senhor. Pode abrir. Pode abrir que eu já parei de compartilhar aqui. O meu aparece, acabei de colocar. Não aparece? O meu aparece, acabei de colocar. Bom, então tá, vamos ver a Juliane. Olha aí, legal. Então tu vê, Juliane, se tá aí, tá? Então sempre vocês procurem aí nesse link de descrição. Que Agora é onde apareceu, carregou agora. Ah, então tá, que bom. Então é assim que vocês vão acessar os links das aulas gravadas, tá? Fica sempre no próprio link da aula, vocês entram ali dentro da aula e pegam o link na descrição para poder acessar a aula do YouTube. Certo? Muito bem, gente. Então hoje, se não tiverem mais nenhuma dúvida, vamos encerrando a nossa aula. Passamos um pouquinho do tempo porque tivemos os nossos imprevistos, mas deu tudo certo, conseguimos concluir, tá? Então, boa noite a todos, boa semana. Vou colocar a atividade de TDE em seguida, tá? E fiquem à vontade, se quiserem perguntar também alguma coisa lá pelo aula, coloquem lá na sala de interação permanente que eu deixei lá, tá bom? Valeu, galerinha, um grande abraço. Nos vemos semana que vem. Boa noite, tchau, tchau. Pela aula, muito boa. Valeu. Tchau, prof. Boa noite. Tchau, boa noite.